Imagina um grupo de pessoas liderados por um ser humano, um guaxinim, uma árvore que fala, uma garota de um outro planeta, e tantos outros personagens que fariam de um filme tudo errado. Este é Os Guardiões da Galáxia, e é um filme que saiu em 2014 que apontava, tudo apontava que o filme seria um fracasso, mas acabou por se tornar a maior bilheteira do ano de 2014. Eu sou o Justin e esse é Bio. Let's go! Ir ao cinema é uma grande experiência, é uma das melhores experiências que existe, ok? Para quem já esteve na sala de cinema e viu aquelas luzes apagarem-se, aquele som a subir, aquilo traz uma emoção que é inexplicável, ok? E todo bom cinema vem sempre acompanhado de uma boa comida, de um bom snack, de um bom petisco, ok? Por exemplo, a Zap Cinemas agora está com preços muito bons para pipocas, para você que quer levar a sua namorada, o seu filho, a sua amiga, o seu amigo, o teu grupo de boys, o teu grupo de girls, para ir ver um bom filme, ok? Nessas imagens vocês podem ver que tem aí bons preços de pipocas, onde vocês podem comprar e usufruir do filme. Então, não maiem, não percam essa oportunidade. A próxima vez que irem ver o filme nas Zap Cinemas, principalmente aqui do Kika Gil, vocês podem adquirir essas pipocas a um preço baratíssimo, a um preço adequável para si. Então não perca a oportunidade, que isso vai ser muito gostoso. Guardiões da Galáxia 2014 foi um ano em que a Marvel estava a vir muito bem, ok? No nosso português de Angola é usado tipo, estavam a vir bem no mercado, ok? E durante os filmes que eles já estavam a lançar, como Homem de Ferro 2, como tantos outros filmes, como Thor, okay, surgiu a ideia de lançar um filme onde tem um guaxinim que fala, onde tem uma árvore que fala, onde tem um ser humano, onde tem uma mulher, né, de uma outra espécie, não da Terra, a fim de formarem um grupo chamado Os Guardiões da Galáxia. Olha, tudo indicava que o filme seria um fracasso. Inclusive eu também achei que o filme seria um grande fracasso. Ok? E o filme intitula-se Guardiões da Galáxia, dirigido por James Gunn. Esse filme foi um grande sucesso. Por quê? Antes de eu explicar por quê, faça o seguinte: subscreva o nosso canal. Subscreva o canal da Talks, deixe teus comentários aqui na bio, mande sugestões, mande tuas críticas, ok? Por favor, você também pode fazer uma doação para nós, né? Fazendo com que o nosso canal suba, ok? Ajude-nos a atingir a meta de 10 milhões de subscritores, que estarás a nos What the hell? Estarás a nos ajudar muito, ok? Prontos. Guardiões da Galáxia começa praticamente a cena, e atenção, isso aqui contém spoilers. Esse review contém spoilers. Contém spoilers por quê? Porque o próximo filme dos Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia Volume 3, sai já no dia 6 do mês em que estamos, ok? Então este review é para aquelas pessoas que não sabem, não conhecem a origem dos Guardiões da Galáxia, nunca acompanharam os filmes. Então este vídeo conterá grandes spoilers, ok? Peter Quill, interpretado por Chris Pratt, é um jovem humano, né, que vê a sua mãe a morrer na cama do hospital, ok? E de seguida ele é sequestrado por um grupo de Ravagers, um grupo de forasteiros ou de rebeldes, né, liderados por Yondu, interpretado por este grande ator que vocês estão a ver nas imagens, ok? Não sei o nome dessa pessoa, não estou a ver o nome dessa pessoa, ok? Prontos, então depois dele ser sequestrado por essas pessoas, a mandado de alguém, que eu não vou dizer quem é, ok? Ele torna-se uma das pessoas ou um dos integrantes destes refugiados ou destes valentes guerreiros que o seu trabalho é praticamente encontrar coisas valiosas, né? Uma espécie de arqueologia, né? Uma coisa que o Indiana Jones também faz, ok? Então, numa dessas missões, ele é enviado por uma banda a fim de encontrar um orb. E dentro deste orb havia, este orb praticamente contém a Pedra do Infinito. Essa Pedra do Infinito, não é? É uma das pedras que o Thanos usa no Infinity War. Só que o Quill não sabe é que ele não é o único atrás dessa pedra. Ele não é o único atrás dessa pedra.
está também a Gamora, interpretada por Zoe Saldanha, que também está atrás dessa pedra, ok? E no meio do caminho, eles acabam por encontrar-se com o Rocket, interpretado por Bradley Cooper, um guaxinim que fala, e acabam por se encontrar também com o Groot, interpretado simplesmente, carismaticamente pelo Vin Diesel, ok? E aí há uma salada russa, não é, de entretenimento, porque o filme contém muita ação e muita comédia. O que eles também não sabem é que eles não são os únicos atrás desta pedra ou desta joia do infinito. Está também o Ronan, interpretado por Lee Pace, não é? Que faz o vilão do filme, que também quer esta pedra do infinito a fim de dominar Xandar. Tipo, ele está com raiva do Xandar, porque, segundo ele, a sua família vivia em Xandar, ou seja, o Thanos matou a sua família a fim de fazê-lo ir buscar aquela pedra para destruir Xandar. Okay? E ele queria liderar o Xandar. Só que quando ele encontra essa pedra, o Lee Pace, né? ou seja, o Ronan, o Conquistador, ele toma a decisão de virar as costas ao Thanos a fim de ele poder dominar o universo ou a galáxia inteira, ok? Então, é um filme muito, muito, muito bem dirigido por James Gunn, contém muitas piadas, a performance de todos os atores estão no ponto. Eu só achei, na minha humilde opinião, só achei que o vilão teve as motivações um pouco lame. Okay? Não foi um dos melhores vilões como Loki ou como Killmonger do Pantera Negra, ou mesmo como Thanos. Okay? A motivação, geralmente a motivação do vilão deve ser bem analisada, a narrativa deve ser bem escrita. Okay? Você tem que olhar para a motivação dele e dizer assim, olha, eu até entendo por que ele está a fazer isso, okay? Mas não concordo pelo fato dele matar muita gente. Okay? Então o filme é praticamente baseado ali, em torno dessa joia do infinito. Mas na verdade, o que mais encanta nesse filme é a química entre os personagens. Okay? A química dos Guardiões da Galáxia é muito, muito excelente. Okay? Vocês vão se apaixonar pelo Rocket, vocês vão se apaixonar pelo Groot, vocês vão tipo, se encantar com a beleza da Zoe Saldanha, mesmo estando numa maquilhagem tudo verde, enfim. Né? Mas ela traz um carisma, um perigo também, e ela tem aquele lado badass, não é? Porque ela é uma super heroína. E atenção, tem a Gamora. A Gamora tipo, ela interpreta a Gamora praticamente. Ela interpreta a Gamora, não é? Filha do Thanos. E nesse filme também acabam por introduzir a Nebula, não é? Acabam por introduzir a Nebula, uma das filhas também do Thanos, que procura provar ao pai que ele é melhor que a Gamora. Então há aquela coisa também familiar, há aquele ciúme entre irmãs, estás a ver? Onde vocês podem também encontrar isso nesse filme, ok? Mas vamos falar da coisa mais fundamental. Será que o filme superou as expectativas? Olha, é assim. Esse filme tinha tudo para ser um flop. Para quem não sabe o que é flop, no nosso português aqui, por exemplo, é dizer tipo bater na rocha. O filme tinha tudo para dar errado, mas não deu. Porque o argumento foi muito bem escrito por James Gunn, a direção foi muito bem executada, ok? E o filme tem muita ação, é um filme de grande escala, ok? É como se estivesses a ver um Star Wars. É como se estivesse a ver um Star Wars, ok? Mas um Star Wars um pouco mais atualizado, né? Se assim posso dizer. Ok? A ação está no ponto, os personagens estão lá, ok? E eu posso dizer que vocês, para quem não viu esse filme ainda, não sei se está a esperar o quê. Eu acho que você devia procurar esse filme nas plataformas digitais, no streaming, ok? Baixar logo esse filme e assistir em sua casa, com a sua família, ok? Comendo boas pipocas, que você vai ter um bom momento. Eu, pessoalmente, gostei muito desse filme. Na minha opinião, foi o melhor filme daquele ano, né? No que toca a jarras de super-herói. Para mim foi um bom filme, ok? E Chris Pratt, eu lembro numa entrevista de Chris Pratt, ele disse que ele já fez a audição, né? Ele já fez casting para muitos personagens dos filmes da Marvel, ele não conseguiu. E também, naquela época, ele estava gordo. Ele estava gordo e ele teve que perder muitos quilos para interpretar Star-Lord, a.k.a. Peter Quill. E ele conseguiu esse personagem graças à visão do James Gunn. Tipo, quando ele entrou para a sala, no dia do casting, o James Gunn olhou para ele e disse, olha, eu encontrei o meu Peter Quill, encontrei o Star-Lord. E isso fez bem, porque existem personagens que nasceram para certos atores. Tudo bem, eu também sei que o ator está ali para interpretar ou para servir o personagem. Mas no caso do Peter Quill, no caso do Chris Pratt, parece que o personagem estava aí para servir o ator. Porque parece que... é tipo o que aconteceu com o Keanu Reeves e o John Wick. Você já não consegue separá-los. Então isso também aconteceu com Peter Quill. Então é um personagem que vale a pena assistir. E eu estou empolgado para ver o que vai acontecer no terceiro filme.
Mas a minha pergunta aqui é para você que está nos assistir. O que é que você achou dos Guardiões da Galáxia volume 1? Tem volume 2, ok? O que é que você achou? Deixa aí nos teus comentários, comente, mande tuas críticas, mande suas perguntas que a gente aqui responde, ok? Eu sou o Justin e até lá, assista bons filmes.